Que a paz de Deus domine o teu coração. Eu estou sentindo muita paz no meu interior. Eu comecei a ouvir este instrumental através de um violão e eu comecei a sentir muita paz e inspiração do Espírito Santo para gravar esta mensagem. Três coisas que todos os homens devem fazer, incluindo também as mulheres, crianças, velhos, enfim, aqueles que Deus os criou. Essas três coisas, quem fez foi Jesus. E alguns anos atrás, Deus abriu meus olhos e o meu entendimento para ver e para entender essas três coisas que Cristo Jesus fez. E nós vamos aprender, e eu quero compartilhar esta grande riqueza que Deus nos deixou, que é a palavra dele, com você, ouvinte. Está registrado no livro Primeira Epístola de Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo 23. Essas três coisas que todos os homens devem fazer está neste versículo 23. A primeira coisa é: o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando Jesus era injuriado, o que significa essa palavra? Insulto. Quando Jesus era insultado, ele não respondia com insulto. Quando uma pessoa ofendia Jesus, ele não respondia com uma ofensa. Ou seja, quando alguém xingava Jesus, Jesus também não xingava essa pessoa que ofendia ele. Quando uma pessoa desprezava Jesus, ele não desprezava a pessoa que desprezou ele. Ou seja, quando alguém fazia mal para Jesus, Jesus não pagava o mal com o mal. Vamos para um exemplo. Você deve conhecer a história. Um apóstolo de Jesus, o próprio escritor desta carta, que foi o apóstolo Pedro, quando os soldados vieram para prender Jesus no jardim do Getsêmani, aonde ele estava orando, Pedro, ele pegou uma espada e arrancou a orelha de um daqueles soldados, que se chamava Malco. A palavra diz que Jesus repreendeu Pedro e fez um milagre e curou aquele homem, restaurou aquele ferimento na orelha dele, fez um milagre. Então o mesmo soldado que veio insultar a Jesus, prender a Jesus, Jesus pagou aquele mal que aquele soldado estava fazendo, operando um milagre em seu ferimento.
Então a primeira coisa que nós devemos fazer é quando nós formos ofendidos, insultados por alguém nesta terra, nós devemos imitar a Jesus e nunca responder ninguém com uma ofensa também. Alguém te tratar mal e você devolver com a mesma moeda este mal. Então nesta vida você pode ser insultado, ofendido, como Jesus foi, no trânsito, no trabalho, no teu casamento, no teu namoro. E você deve estar preparado com esta palavra, guardar ela no teu coração e praticar. Devemos fazer isso, imitar a Jesus Cristo. Segunda coisa que Jesus fez, no mesmo versículo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. E quando padecia, não ameaçava. Quando Jesus padecia, ele não ameaçava. Quer um exemplo? Às vezes numa empresa, um funcionário, quando ele vê que ele está padecendo, que ele está sofrendo naquela empresa, às vezes ele quer ameaçar o patrão e dizer: eu vou te levar na justiça, ou na linguagem popular, eu vou te colocar no pau. Então ele ameaça o patrão para que o patrão venha pagar ele. Ou vice-versa. O patrão, quando está ali sofrendo, padecendo com aquele funcionário, ele faz uma ameaça: olha, se você não melhorar, eu vou te mandar embora. Então isso é do homem que não tem a Cristo. Quando Jesus, ele padecia, ele não ameaçava. Era assim que Jesus agia. Quando ele sofria, ele não ameaçou ninguém. Uma vez, um discípulo de Jesus também, um apóstolo, chamado Judas, ele foi entregue por Jesus às autoridades daquela época. E o combinado de Judas com as autoridades era: olha, quando eu chegar naquele lugar, Jesus estava orando num jardim chamado Getsemane. Judas disse para aqueles homens: aquele que eu beijar é este que vocês devem prender. Quando Judas chegou com aqueles soldados, ele foi até Jesus e traiu Jesus com um beijo. Em nenhum momento Jesus ameaçou. Tanto é que Jesus deixou Judas lhe dar um ósculo santo, que é um beijo no rosto, a saudação dos judeus, dos israelitas. Assim como aqui no Brasil nós temos o costume de cumprimentar apertando a mão um do outro, eles tinham o costume de dar um ósculo santo, um beijo. E Jesus foi traído por Judas com um beijo. Então a segunda coisa que nós devemos fazer, que Jesus fez, é que quando ele padecia, ele não ameaçava. Terceira coisa que nós devemos fazer, que Jesus fez: mas entregava-se àquele que julga justamente.
quando Jesus era insultado, quando Jesus ele padecia, ele entregava tudo para aquele que julga justamente. E quem é que julga justamente? Este é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então nós devemos imitar a Jesus, porque Jesus deixou o exemplo para nós. É isso que a palavra diz. Assim fala na palavra: o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Então, essas três coisas que Jesus fez, todos os homens devem fazer. Quando nós formos ofendidos, insultados, injuriados, não devemos ofender ninguém. E quando nós padecermos ou sofrermos, não devemos ameaçar ninguém. E por fim, entregar tudo para Deus. Você pode estar sofrendo hoje, passando por uma grande dificuldade. Não pague o mal com o mal. Não ameaça ninguém, mas entrega tudo para Deus. E no final vai dar tudo certo, porque você terá uma grande recompensa da parte de Deus. Porque Deus vai ver que você vai padecer, às vezes, injustamente, mas você não vai agir com maldade, você não vai praticar injustiça, mas você vai imitar a Jesus. Que Deus abençoe grandemente você com esta palavra, o teu coração, em nome de Jesus. Shalom.